Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Garcia, sou jornalista na Amazônia, moro no Amapá, em Macapá, há mais de 20 anos, e eu estou aqui hoje para fazer uma análise política a respeito daquilo que eu tenho observado na política aqui do Amapá, né? É reflexo também da política nacional, porque está tudo interligado. Então, eu quero te pedir uma paciência, porque vai ser uma análise do dia de ontem, que foi a agenda de domingo do prefeito Dr. Furlan. Para quem não sabe, ele ganhou, foi reeleito com 85% dos votos, não é candidato a governo, mas ele está aí com uma possibilidade de 70% de chance de chegar no governo, mesmo sem anunciar a sua candidatura. E o que eu vou falar aqui é jornalismo, não é marketing, né? Mas é realmente aquilo que a gente consegue observar na relação do Dr. Furlan com a sua equipe, do Dr. Furlan com toda a comunidade que ele está ali diariamente e todo domingo, principalmente, acompanhando, entrando nas casas. E isso é algo que eu nunca vi e muito menos as pessoas do Amapá viram, e a gente precisa registrar isso e analisar, fazer uma análise fria do que significa essa gestão, do que significa essa postura política e como isso tem trazido benefícios para a população do Amapá. E uma das coisas que eu observei é que há políticos antigos na equipe do Dr. Furlan, né? Pessoas que já foram deputado federal, deputada estadual, e que estão engajadas nesse projeto e que estão aprendendo com ele muitas coisas, né? São do secretariado dele e estão fazendo um excelente trabalho enquanto secretárias do prefeito. E elas sempre falam que é um privilégio muito grande trabalhar com ele. Então, isso é uma característica de um bom líder, ter pessoas que queiram trabalhar com ele. E quando fala trabalhar, é trabalhar mesmo, né? Não é fazer de conta. Até porque ele é uma liderança que é exemplo. Ele lidera pelo exemplo, ele consegue supervisionar, ele consegue cobrar e ele consegue fazer esse trabalho com uma certa leveza. E faz com que as outras pessoas também, apesar da responsabilidade, elas também assumam esse compromisso de maneira que seja um privilégio poder servir a população. Então, foi isso que eu observei inicialmente, eu posso dizer para vocês. Então, a agenda começou lá no Parque Linear, da Zona Norte, para fazer a fiscalização da obra, para ver se aquilo que está no papel, se aquilo que está no projeto está sendo realmente executado. E lá já estava toda a equipe dele, várias pessoas mesmo, dezenas de pessoas. E ele chegou e foi fiscalizar, teve tempo para conversar com algumas pessoas, tirou fotografia com alguns, né, alguns da comunidade, sempre fazendo isso, sempre tendo muita atenção com aquelas pessoas que chegam próximo dele. E o que eu poderia frisar nesse primeiro momento da minha análise é que existe um líder, né, que aqui no Amapá tem feito esse diferencial de não só dar o exemplo de trabalho, mas saber cobrar esse trabalho e formar equipe. Então, ele tem tido essa capacidade de multiplicar essa liderança através dessa gestão na Prefeitura de Macapá. E você vai ver algumas imagens, se você, enquanto estiver me escutando, você pode também perceber tudo que eu estou falando, eu estarei colocando em imagens para que você possa tirar suas conclusões a respeito do que eu estou falando. Porque, mais uma vez, eu digo, não é marketing, é realidade. E eu gostaria também de dizer, né, que o marketing do prefeito, ele está sempre de parabéns e faz parte, é uma característica positiva, uma das muitas características positivas é um bom marketing, sim, ele tem, mas você sabe, eu sei que se a pessoa não trabalha, se a pessoa não entrega, nem o melhor marqueteiro do Brasil está dando jeito, né, no nosso atual presidente. Então, assim, por mais que a equipe de marketing seja uma equipe muito qualificada, às vezes ela não consegue criar uma imagem que não existe. Ela pode melhorar aquilo que já existe, mas ela não pode criar. E o marketing do prefeito, que a gente chama de prefeitão, ele é um marketing que consegue realmente, ele consegue otimizar aquilo que já é muito bom. Porque é fácil você fazer marketing de alguém que realmente entrega, que realmente trabalha, que está ali sendo uma pessoa real, né? Não é importante, a gente não precisa fazer uma maquiagem, mas é aquela pessoa, ela é real e aquela pessoa é aceitável pela sociedade. Então, o marketing, ele é importante, sim. E eu quero parabenizar todos que trabalham, e trabalham muito, muito, porque eu estou vendo, vejo, né, tanto o trabalho do prefeito como o trabalho do seu marketing junto com ele, e eu parabenizo aqui, mas eu quero dizer que ele, o fato de ser ele, de ter uma boa comunicação, o fato dele ter muita habilidade né, com as câmeras, e o fato dele realmente fazer uma gestão, isso facilita muito para o marketing, né? Só aumentar, ampliar ainda mais aquilo que já é bom. O marketing não consegue criar nada, ele só consegue realmente aperfeiçoar aquilo que já existe. Então, como o prefeito é um prefeito muito bom,
o marketing dele, ele consegue fazer um trabalho maravilhoso, né? E parabéns aí para toda a equipe. Então, esse primeiro momento ele tem feito liderança, ele tem multiplicado liderança. E da mesma maneira que ele lidera, pelo exemplo e pelo trabalho, de domingo a domingo. E aí, todos os domingos, ele faz a mesma coisa, né? Ele vai fiscalizar as obras que estão em andamento, ele vai fazer ordem de serviço de obras novas, né? E ele vai entregar outras. Então, uma das coisas que ele tem feito bastante desde que chegou no governo, desde o primeiro dia, que é outra característica dele, ele não esperou chegar aproximar-se às eleições para reeleição, começar a trabalhar. É um gestor que começou a trabalhar desde o primeiro dia que assumiu. Então, ele entrega muito e nessa entrega ele já entregou 122 quilômetros de passarelas. Depois eu vou fazer uma matéria só sobre passarelas. Você que não é do Amapá, não é de Macapá, talvez não consiga entender. Mas uma parcela considerável, quase a metade da população de Macapá, mora em áreas de alagado, onde não entra carro, né, mal entra uma bicicleta e onde as pessoas fazem pontes de madeira para chegar na sua casa. E isso é de maneira muito precária, né? E o que o prefeito fez? Ele fez a maior obra de mobilidade urbana que Macapá já viu, porque ele conseguiu colocar 122 quilômetros de passarelas para que essas pessoas pudessem andar com dignidade. E ontem eu vi um morador dizer que a caminhada é uma caminhada digna. Então, o prefeito ele tem dado a essas pessoas uma caminhada digna. Elas conseguem chegar em casa e sair de casa seguras, né? E isso é importante dizer, porque outras pessoas não fizeram, né? Outras gestões não fizeram. Essas pessoas, elas eram invisíveis para os gestores públicos que já estiveram, né, na frente da prefeitura. Então, é importante frisar isso, que ele chegou e ele conseguiu ver aquilo que ninguém via, as pessoas, enxergar as pessoas que ninguém enxergava. E de uma maneira muito espontânea, ele chega nas casas, ele entra e ele começa a cumprimentar as pessoas, mesmo na rua, né? São muitos carros, são dezenas de carros, centenas de pessoas acompanhando o prefeito e não estão ali somente para serem vistas pelo prefeito, mas estão ali para trabalhar tanto quanto ele está trabalhando e eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então, essa habilidade que ele tem de falar com as pessoas, de cumprimentar, de conversar, é algo que a gente só consegue observar em período eleitoral. A gente não consegue observar ninguém na gestão com esse nível de empatia com a população. Inclusive, diziam, porque ele conseguiu quebrar essa ideia, que as pessoas, os políticos do Amapá, só vão nas pontes de 4 em 4 anos. E o doutor Furlan, ele é uma exceção, e toda a equipe que ele está treinando também é uma exceção, porque ele vai nas pontes todos os fins de semana. E quanto necessário, independente de ser no domingo, ele está lá, em loco, falando com aquelas pessoas. Então, é algo que ninguém fez e que ele ousou fazer e que as pessoas estão observando que todos vêm de 4 em 4 anos, mas o doutor Furlan e as pessoas que apoiam o trabalho dele, inclusive vereadores, eles estão vindo todo domingo. Nós temos até o nosso senador Lucas Barreto, conhecido como senador das passarelas, porque é o que mais investe nas obras que o prefeito executa. Então, ele tem entregue bastante e com muito pouco recurso. Por que muito pouco? Porque não há nenhum tipo de convênio entre o governo do estado e a prefeitura. Não há esse tipo de ajuda que o governo tem, né, o suporte financeiro que o governo tem, ele não repassa para a prefeitura. Então, o prefeito hoje de Macapá, ele tem trabalhado simplesmente com a ajuda de alguns deputados, né, e senadores que trazem emenda, mas o governo, a gestão estadual, ela é uma gestão que não tem realmente feito essa parceria por uma questão política. E é muito triste, porque Macapá, ele concentra 60% da população do estado todo. Então, aqui precisa muito, aqui tem mais gente, aqui tem mais problemas, aqui concentram-se os problemas. E simplesmente esse apoio financeiro, ele não tem vindo, mas o prefeito não tem se deixado abater por isso, ele continua fazendo com aquilo que dá, com aquilo que chega nas suas mãos e às vezes além do que dá. Então, ele provou que essa entrega, ela é possível, né? Fazer algo de qualidade, algo dentro do prazo, que é outra coisa que há uma comparação muito grande. Eu digo que tem o Clécio Luiz, que hoje é o governador do Amapá, ele tem dois azares. Ele tem o azar de ter sido 8 anos prefeito
Então, em 8 anos, ele foi prefeito e não fez nada praticamente, porque se ele fez 5, 10% do que o prefeito atual faz, já fez, na verdade, em 4 anos, né? Ainda faltam mais 4 pela frente. Então, esse é o primeiro comparativo que deixa Clécio lá atrás, porque as pessoas comparam. E o segundo é que ele é o governador do estado e não tem conseguido entregar obras no prazo. As obras que ele começa, elas são muito, causam muito transtorno na cidade, né? E demoram. E a gente está nessa expectativa de receber o HE, que é o Hospital de Emergência. Eu moro aqui perto, numa avenida que já está há 1 ano e meio, né, para ser feito somente reforma, ampliação, e mesmo assim ela ainda não está pronta e a gente não tem nenhuma previsão. Então, as pessoas comparam o doutor Furlan com o atual governador enquanto governador e também enquanto vice-prefeito durante 2 mandatos e não fez o que o doutor Furlan fez. E as pessoas perguntam, onde foi parar tanto dinheiro, né, que veio na época e não foi aplicado como o doutor Furlan consegue aplicar? Né? Pouco dinheiro comparado ao governo do estado, mas esse pouco ele tem conseguido multiplicar e tem feito entregas significativas. Inclusive, ele tem dado aumento de servidores municipais, aumento de salários, isso aí também é algo que ele tem valorizado também as pessoas, não somente o patrimônio, não somente praças, não somente pontos turísticos, e a gente tem muitos, vários, nasceram da ideia dele, da cabeça dele, da sua equipe, né? E nós poderíamos citar alguns aqui, mas ele também pegou e melhorou os pontos turísticos que já existiam. Ele tem um trabalho de manutenção desses locais. Então, a população hoje, ela vê uma cidade mais limpa, mais conservada, principalmente nesses lugares turísticos. O turismo aumentou muito por conta disso, porque hoje as pessoas têm o que ver em Macapá. Tudo isso por causa de uma gestão responsável e uma gestão também que ouve a população. E eu fiz uma entrevista com um dos secretários dele, o secretário Diego Santos. Ele disse assim, que 80% das demandas da prefeitura, elas vêm dessa visita perante o povo. As ideias que surgem para melhorar o trânsito, que surgem para melhorar o acesso de um bairro a outro, elas vêm da própria população. Então, é uma gestão que entende que se ela não ouvir a população, ela não vai atender, ou se ela fizer da cabeça dela aquilo que pode parecer bom, ela vai gastar, vai investir os recursos, né, os impostos, e não vai agradar a população. Então, está havendo um casamento que nunca houve no passado, em que a ansiedade da comunidade, da população, ela está sendo atendida exatamente porque há essa escuta ativa e há também uma ação junto com isso. E o doutor Furlan, ele tem uma característica, aquilo que é pedido para ele, se ele puder fazer, ele vai fazer, se não for da sua área, ele vai chamar a pessoa responsável. Eu digo isso porque eu já tive uma situação em que eu fui pedir a ele para ser resolvida e ele logo, imediatamente, mandou o telefone de um dos secretários e eu fiz contato e no mesmo dia, alguém daquela secretaria estava no local para averiguar a situação. E no mesmo dia, eu dei o retorno, na verdade, no mesmo período, eu dei o retorno de que o secretário já tinha entrado em contato, que a pessoa já tinha ido lá no local onde precisava ir, e o secretário disse, olha, reforce com o prefeito que eu já consegui, que eu já fiz. Então, ele não só manda, mas ele fica observando e esperando uma devolutiva. E isso um bom líder faz. Né? Ele não faz tudo, mas ele controla tudo e ele sabe cobrar as pessoas a responsabilidade delas. Até porque a responsabilidade dele, ele também cumpre. Então, é muito bom poder ver esse modelo de gestão. Inclusive, tem sido algo de estudos e alguns prefeitos do interior e alguns vereadores também, têm vindo a Macapá para aprender como é essa gestão e para poder, quem sabe, até implementar. Imagine esse sonho de termos os 16 municípios do estado com uma gestão assim, que trabalha, que presta conta, que entrega, e termos também um governador, né, que possa fazer isso de forma ampla, com muito mais recursos para aplicar e com mais responsabilidade também. Eu observei que na agenda, a equipe, ela consegue conversar entre si. Então, eu observei vários secretários conversando entre si, dialogando, planejando, perguntando, e há essa comunhão, aquele momento é um momento de comunhão, um momento de alinhamento, né? E eu digo que essa agenda de domingo, ela cumpre vários propósitos, enquanto liderança, enquanto formação de equipe, e não há um grande líder sem uma grande equipe por trás. Só que uma grande equipe, ela só consegue surgir de um grande líder. Então, assim, o doutor Furlan, ele é um grande líder que conseguiu formar uma grande equipe, né? E independente das articulações políticas que ele faz, essas pessoas que chegam até ele para fazer parte de uma secretaria, elas têm que trabalhar.
né? Esse é o lema. E as pessoas não querem sair, elas querem continuar trabalhando, elas conseguiram ver virtude no trabalho. E isso é muito importante, eu acho que é o maior legado que ele deixa para a população e também para os outros gestores públicos. Outra coisa positiva dessa agenda é que as políticas públicas elas precisam cumprir um propósito. E qual é o propósito? Suprir a necessidade da comunidade. Então, aqueles vereadores que estão com o prefeito na rua, eles têm a vantagem de levar para a Câmara de Vereadores demandas realmente que vão suprir a necessidade, né? Vão se encaixar aquilo que eles vão apresentar como lei ou como projeto, elas vão se encaixar, vai ter uma sintonia entre o que a população precisa e o que eles estão providenciando. Inclusive, uma vez, não de ontem, mas tinha uma rua muito alagada e a pessoa começou a reclamar. E aí alguém da equipe falou que aquilo fazia parte da CAESA, né? Da CSA agora, que foi privatizada. Então, não tem como a prefeitura resolver um problema que não é dela e que às vezes, né, as outras pessoas não querem resolver e fica a impressão de que é a prefeitura. Então, mas mesmo assim, aquela rua estava muito suja, com mato muito alto, e aí a vereadora Helenice estava lá e ela já fez contato e já agendou para que aquela rua fosse limpa ainda naquela semana. Então, é muito interessante esse modelo para quem realmente quer trabalhar. E é o caso dessa equipe da Prefeitura de Macapá. Conhecer os anseios da população é o primeiro passo para atender esses anseios, né? Você não consegue fazer isso no gabinete. Você não faz isso com alianças políticas. Seja lá com o maioral, com o presidente da República. Você faz isso lá na base, com o povo, né? Porque o grande, o grande protagonista da política é o povo, né? Não tem sido em muitos lugares, como no Amapá, nunca foi. E hoje nós estamos vendo a prefeitura fazer isso. Ela colocar o povo como protagonista. Melhorar a vida da população. É para isso que a política serve, né? Para administrar, para legislar em prol de uma população. E quando essa população ela é tirada do jogo, não tem nem razão de existir a política. Ela fica em si mesmada e somente um lugar de circulação de muito dinheiro, né? E que não é bem aplicado, no mínimo. Quando não, é desviado. Um outro aspecto que, na entrevista com os secretários, uma outra matéria que eu fiz, eles diziam que eles estando aqui, toda vez que tinha uma demanda da secretaria deles, o prefeito chama e essa pessoa é atendida pelo secretário municipal. Onde você já viu isso? Muito difícil. Eu não vi ainda. E aí, uma coisa é o secretário dizer, né? Outra coisa é eu poder presenciar. E foi o que aconteceu ontem por várias vezes. E eu consegui filmar todas elas. E uma vez foi um senhor que estava acamado e o próprio prefeito foi lá falar com ele. E aí, imediatamente, já chamou alguém da assistência social ou da saúde, eu não sei bem. E essa pessoa já chegou e conversou com a esposa daquele homem que estava ali acamado com a sua necessidade. Eu só me lembro que eu ouvi o prefeito dizer, ele tem cadeira de roda? A mulher dele, a esposa do senhor, disse, sim, ele tem. Então, assim, é você falar a linguagem do povo não por uma questão de ser eleito, mas porque você é pago para fazer isso. E o prefeito teve essa preocupação e já encaminhou para a secretaria, e pelo que eu observei do perfil dele, ele vai fazer a pergunta se a pessoa que atendeu aquela família, se ela conseguiu resolver, quando resolveu, quando vai resolver. Ele não deixa solto. Então, isso é uma marca dele. E em outro momento, acho que era alguém falando sobre a acessibilidade, sobre a ponte, estava lá o secretário Diego e mais um outro secretário, que eu não sei de qual pasta é, mas ele estava muito atento e ele logo imediatamente falou com aquela mulher e eles anotaram o telefone também para atender a demanda. E mais lá na frente, quando eu cheguei, estava a secretária, né, a Érica Aimoré, estava conversando com as pessoas, com a comunidade, e a secretária dela anotando o telefone e dando alguma satisfação. Então, olha como é importante. Digamos que alguém da comunidade não está conseguindo marcar o médico no posto. E, de repente, no domingo, do nada, surge a secretária de saúde. E aquela pessoa pode dizer, olha, secretário, eu fui no posto, fui na UBS e não tinha remédio, não tinha médico. É até uma forma da secretaria, né, seja ela de educação, seja ela de saúde, seja qual for, receber o feedback daquela população e poder fazer uma fiscalização nos órgãos que estão ligados àquela secretaria. Então, é algo fantástico. Além de uma aula de cidadania, é uma aula de gestão municipal. Eu entendo algo assim muito fora da curva, muito diferente de tudo que eu já vi e já percebi, principalmente aqui no Amapá. Algo bem mais responsável, algo que coloca o povo, né, como protagonista. Eles são o nosso cliente, né? Essa é a verdade. É o povo que é o cliente da política.
Não é o político que se faz da política, é o povo. Então, o povo tem que ser atendido e por isso a política existe, por isso que precisa de representantes, né, para que possam pensar e trabalhar. Eles deixam de ser aquilo que eles são, né, originalmente, para trabalhar em prol do coletivo. Né, seja como um secretário, seja como um ministro, seja como um deputado, como um vereador, como um prefeito, como um governador, ele está deixando a sua profissão de origem e naquele momento ele está se voltando para o bem-estar da população. Então, inclusive, falando nisso, nosso prefeito, doutor Fulano, ele é médico e ele ainda opera, mesmo com tudo isso. E às vezes a gente nem consegue saber como ele tem tanta energia para uma agenda tão corrida como essa, né? E aí, uma das pessoas que eu entrevistei me falou que ele dorme cedo e que ele acorda muito cedo, que ele faz atividade física, que se alimenta bem. Então, realmente, para que você tenha esse pique, você precisa cuidar da sua saúde primeiro, e ele também é exemplo disso. E muitas das suas iniciativas têm levado a cidade a viver essa mesma prática. Como várias praças, eu acho, já até perdi a conta das praças com quadras, né, de esportes, como corridas de rua, que ele sempre está participando e estimulando. Então, é outra face dessa gestão que é muito positiva, porque a população ela fica mais estimulada e ela é mais saudável dali para frente, aí já economiza na questão da saúde, né, no posto, na internação, enfim. É um ciclo virtuoso, o que eu estou percebendo que está acontecendo hoje. Outra característica que é assim, ó, é o carinho que ele tem pela população. As crianças gostam muito dele e os idosos também. Então, de crianças a jovens a idosos, eles estão sempre ali cercando o prefeito e ele vai, ele entra na casa, ele senta no sofá e essas pessoas, elas vão ter essa memória afetiva, né? O prefeito veio aqui em casa e nem é a época de eleição, é época de gestão. Então, ele está. O que eu mais gosto enquanto cidadã de estar vendo tudo isso, não enquanto jornalista, porque eu tenho, né, como jornalista, eu tenho meu trabalho a fazer e analisar, mas enquanto cidadã, é que ele está obrigando a sua concorrência a trabalhar. Não está conseguindo ainda esse êxito, pelo jeito. Mas é assim. O padrão que ele colocou de trabalho é um padrão bem mais elevado do que as pessoas estavam acostumadas. Então, agora as pessoas estão se acostumando com algo muito bom. E elas não vão mais querer menos do que isso. E isso, gente, é uma bomba atômica na mesa daquelas pessoas que estão há 40 anos no poder e que não entregaram nada ou entregaram muito pouco, né, de uma maneira muito, muito desgastante para a população. Então, eu agradeço por esse exemplo e por essa qualidade de gestão, porque aquelas pessoas que quiserem ter o mesmo carinho da população, o mesmo reconhecimento, é só fazer o que ele faz, trabalhar duro. O prefeito, Furlan, ele fala uma frase assim, não é fácil, não é fácil, mas é possível. E a gente tem feito, e a gente tem trabalhado, não é mágica, para tudo isso que a população tem visto, né, para essa Macapá totalmente diferente, está aí para todos usufruírem, houve um preço, esse preço é muito alto, é um desgaste financeiro, é um desgaste na saúde, é um desgaste emocional, é um desgaste de planejamento, né? Então, é realmente muita entrega. Eu posso dizer que o prefeito, ele não só entrega, né, obras, mas ele se entrega. E ele acaba sendo exemplo disso, e aí a sua própria equipe também se entrega. E aí essa entrega de corpo e alma para o serviço público funcionar é ela que faz a grande diferença nessa gestão do prefeito Furlan. E 2026 já chegou, está bem aí, nós não sabemos, né, ele ainda não anunciou que é candidato, mas eu estou muito feliz que hoje a equipe dele está em Macaé, ele com a comitiva, e ele teve essa grande iniciativa de fechar uma parceria com a Prefeitura de Macaé e agora está lá para entender qual vai ser essa dinâmica, como que todos os servidores públicos, todas as estruturas públicas precisam se preparar para a indústria de óleo e gás que está prestes a chegar no Amapá. Então, assim, é louvável, por quê? Porque nós sabemos que o Amapá, esse petróleo vai ser a redenção do nosso povo, ele vai parar de votar pela fome, pela necessidade, e vai poder escolher quem ele quer que o represente, porque ele vai ter um emprego no setor privado, que é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, essa iniciativa de aprender com quem já faz, com quem sabe, com quem já percorreu esse caminho, é ter humildade, né? E ele tem essa humildade também, e eu quero, assim, deixar essa análise de que nós estamos aí prestes a uma candidatura não, a gente está prestes a viver uma eleição para governo, né? E a população ela está vendo muito claramente um prefeito com o perfil de um governador. Inclusive, essa semana que passou, ele fechou parceria, né, com a Unifap, por exemplo, com o Museu do Negro. Ele fechou parceria com o IFAP,
com, no caso do IFAP, os cursos de veterinária, atendendo as, as, os equipamentos, né, que fazem o atendimento aos animais. Então, assim, ele é alguém com uma visão muito ampla, uma visão muito centrada e focada no serviço público e como ele pode ser melhor ofertado para a população. E ele pensa em várias formas de fazer isso, né? Ele tem uma habilidade também de ouvir conselhos ou ouvir sugestões, né? E aquilo que ele acredita que dá para fazer, ele vai lá e faz. E isso é louvável. Então, eu acredito que, não querendo minimizar, né, a situação, porque a gente sabe que, infelizmente, o Amapá ainda vota baseado no dinheiro, baseado na propina, baseado muitas vezes no benefício pessoal, mas o benefício coletivo que o prefeito Fulano ele tem dado para a população, ele tem sido assim, as pessoas estão conseguindo entender o que é um gestor de verdade. E eu acredito, sinceramente, que esse 70% de aprovação, caso ele seja candidato, ele só tende a subir cada vez mais. Por quê? Porque o objetivo dele é trabalhar do primeiro ao último dia de mandato. Não é trabalhar pela uma eleição, é trabalhar pelas pessoas que o colocaram lá para que ele possa representar seus interesses e as suas necessidades. E é isso que ele tem feito. E uma outra coisa, eu percebo uma preparação do vice-prefeito, que é o Mário Neto, para assumir, né, possivelmente, a prefeitura em 2027, né, os 2 últimos anos de prefeitura. E eu percebo não só ele se preparando, mas eu percebo toda a equipe se preparando para se multiplicar e para poder fazer esse trabalho que está sendo feito na prefeitura, fazer no estado e continuar fazendo na prefeitura. E assim, eu creio que a gente pode ter um estado realmente próspero, onde realmente as pessoas vão provar da riqueza que nós temos aqui. E eu quero fazer um alerta para as pessoas observarem, né, refletirem numa situação. As pessoas dizem que querem, por exemplo, o petróleo. Querer, até papagaio pode dizer que quer. A pergunta é, quem estava no poder em 2013 e que continua hoje no poder e até com mais poder, por que essas pessoas não fizeram o mínimo que foi terminar a BR que leva até o Oiapoque? Porque é até criminoso você saber que vai acontecer algo no futuro e saber que você tem naquele momento tempo para preparar, né, aquela estrutura. Eu não vou nem falar de outras estruturas, somente dessa, que pode levar alguém de Macapá ao Oiapoque numa estrada asfaltada, 100% asfaltada. Eles não concluíram. Então, quando a pessoa diz, eu estou fazendo isso pelo desenvolvimento do Amapá, eu desconfio. Por quê? Porque se era pelo desenvolvimento, essa estrada, no mínimo, eu poderia citar outras coisas aqui, mas essa estrada, ela poderia estar totalmente asfaltada para esse momento. Então, aquelas estruturas todas que deveríamos ter para vivermos esse momento de forma mais leve, sem correria, ela poderia ter sido feita justamente por esses que dizem que agora estão interessados na exploração do petróleo. E que, segundo o presidente da ICMBio, tempos atrás, anos atrás, eles não estavam. Ele está até sem entender por que as mesmas pessoas que não queriam a exploração, ou na verdade que queriam as reservas marinhas, agora são contra as reservas marinhas. Porque muitas pessoas mudam de opinião por causa do poder, por causa da posição que querem continuar ocupando, né? E não porque elas acreditam. Porque se elas realmente acreditassem que o desenvolvimento do Amapá é importante, ele já estaria desenvolvido há muitos anos, há décadas até. E aí nós estamos a passos lentos e o mesmo grupo dizendo que vai resolver os mesmos problemas que ele não resolveu durante 40 anos. E agora tem até outro agravante: as pessoas não podem criticar, porque elas são acionadas, elas são denunciadas na delegacia, na justiça, e isso é muito, muito perigoso. Então, quando você for pensar em dar o seu voto, pense em pessoas que lutam pela sua liberdade. É muito importante nesse momento você só votar em quem luta pela sua liberdade. E pense em pessoas que levam a sério a gestão, que fazem isso realmente pelas pessoas e não por um plano de poder perpétuo, né? E nós vemos aí pessoas no segundo, terceiro mandato e que nada fizeram, e que agora dizem que vão fazer, e as pessoas acabam caindo na mesma balela e acreditando. Então, assim, nós no Amapá temos a oportunidade de fazermos uma grande virada. E esse vídeo aqui é para dizer para você o que eu vi, o que eu presenciei e a conclusão que eu cheguei. Nós temos um prefeito com perfil de governador. E a Bíblia diz que se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. E é isso que eu gostaria que ele fizesse com o doutor Fulano e toda a sua equipe, colocar no muito.
poder dar para eles ainda mais condições de ir ainda mais além e de mudar todo o estado do Amapá, que está muitos anos esperando essa grande mudança. E as pessoas que não mudaram durante todos esses anos estão dizendo que a mudança agora vai. Eu não acredito. Então, preste atenção no estilo de liderança, preste atenção em quem está sendo beneficiado com as obras dessas pessoas que estão de domingo a domingo trabalhando por você. Preste atenção nos vereadores que estão também abraçando esse tipo de gestão, apoiando essa gestão. Porque muitas vezes nós vemos um executivo querendo trabalhar e o legislativo querendo atrapalhar. Então, observe quem é que está aliado a essa nova forma de gestão. E observe quem você vai votar para ser deputado estadual, deputado federal e senador. Porque isso também é muito importante. Além de um grande gestor, nós precisamos desse suporte para que o legislativo não venha atrapalhar essa gestão. Pelo contrário, possa se somar a essa gestão e aí sim nós vamos ter um novo e próspero e livre Amapá. Fico por aqui. Se esse vídeo lhe ajudou, abriu a sua mente, lhe ensinou e você gostou, envie para os seus contatos, tá bom? E eu espero que essas imagens que você viu durante a minha fala, elas tenham servido para você ver o que é o trabalho realmente pelas pessoas, o que é o trabalho na ponta, o que é o trabalho que respeita o dinheiro público, que vai lá e fiscaliza a obra para ver se o projeto está sendo executado conforme planejado. Aquele que vai e faz a entrega, que vai e assina a ordem de serviço para que ela seja feita, aquele que ouve atentamente a escutativa que o povo merece e durante muitos anos ele não teve. Muito mal o povo consegue ver o político na época de eleição, muito mal. Mas hoje crianças, jovens, adultos e idosos podem dizer: eu tenho uma foto com o prefeito esteve na minha casa, o prefeito tomou café na minha casa. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque prefeito, governador, presidente, eles são servos, eles não são estrela, eles são servos do poder do povo. Né? Eles têm um poder público para servir ao povo. Esse poder foi dado a eles para servir. E uma coisa que o prefeito uma vez me disse: prefeito é o grande zelador da cidade. E é assim que eu trabalho, zelando pela cidade. E se a prefeitura ainda não chegou no seu bairro, na sua rua, o que ele sempre diz: se não chegou, mas ela vai chegar. Diante de todos os desafios financeiros, ele não tem parado, sua equipe não tem parado. E você e eu temos sido beneficiadas com uma gestão de verdade. Então, que o Senhor nos ajude, nos oriente em como votar e como escolher as pessoas que vão trabalhar por nós durante 4 anos. Você vai saber discernir aqueles que trabalham por você e aqueles que trabalham, entre aspas, trabalham para eles mesmos, para os seus planos de poder, para ampliar o seu patrimônio, para ampliar, né, a sua dominação. E nós temos alguns líderes aqui, mas são líderes que têm dominação, são líderes que têm caneta na mão, mas eles não têm seguidores, eles não têm admiradores. Isso só quem tem é o Dr. Fulano. Ele é o maior líder que nós tivemos nos últimos anos. Líder com L maiúsculo, né? Líder, que realmente é como Jesus disse, né? Aquele que quer ser o maior, esse que sirva. E ele fez esse caminho de servir a população. Juntamente com a sua esposa, eles têm feito essa parceria, que é outra coisa que é admirável, porque o engajamento da família no projeto é muito importante, né? Tem um peso muito grande. Muitas vezes os bastidores é muito trabalho e é preciso essa compreensão e essa parceria, que é outra qualidade dessa gestão. Então, pense nisso. Vamos começar a votar em quem nos serve e não em quem quer ser servido e quer aumentar o seu patrimônio, o seu poder, o seu domínio e nos calar. Corremos esse risco, já estamos correndo. Em 2026 é o dia das pessoas, da população em geral, que quer ser livre, dar o seu recado nas urnas. Adriana Garcia, direto de Macapá, Amapá, Brasil.